Pronto, iniciando a gravação, física primeiro ano, vamos voar nela, pessoal, pra gente finalmente sair dessa apostila aí, física primeiro ano. Sabe uma coisa, gente, vocês fizeram me lembrar de algumas situações que acontecem na faculdade, assim, direto na faculdade. Às vezes a gente ajuda um aluno ali porque vê um certo esforço, né? Mesmo que não seja, vamos dizer a palavra, mesmo que às vezes não seja justo, às vezes a gente fala assim, poxa, esse aluno foi tão dedicado, era um aluno Zé Mané, que não sabia nem somar e de repente no final do período tá somando, subtraindo, fazendo conta, se dedicando e tal, mas assim, às vezes não foi tão bem na prova. Aí, num exercício, o professor vai lá e dá um meio ponto a mais. Isso acontece direto em faculdade. Diversas atitudes da turma acontecem. Algumas turmas pensam assim, beleza, que bom que o professor ajudou ali o colega, porque o colega é muito esforçado. Algumas outras turmas ficam muito bravas com isso e falam, professor, o colega tirou nota ruim e tal, como assim você deu nota pra ele e tal? E aí, gente, sei lá, eu não sei exatamente qual que é o certo, qual que é o errado, porque se o professor dá nota, talvez tenha um pouco de coisa errada nisso, né? Porque o cara não tirou de fato. Mas há um incentivo do professor para aquele aluno que evoluiu muito. Então, assim, eu acho que cada aluno tem que cuidar da sua nota. De verdade, assim, não é dando uma lapada, né? Nossa, pareceu muito grosseiro isso que eu falei, desculpa. Mas, assim, cada aluno tem que cuidar da sua nota, porque não pense assim que o cara tá indo bem e isso vai me prejudicar. Não, pô, se o cara tá indo bem, bom pra ele, entendeu? Cada um tem que olhar um pouco mais pra sua nota para não ficar esse espírito de competição. Não é quem foi que disse que a vida é uma competição aqui, pelo menos aqui, né? Poxa, a Amabile pode tirar 10 e a Beatriz 10 e a outra 10 e todo mundo tira 10, tá? E eu não vou excluir, se a Beatriz tirou 10, a Amabile tem que tirar 9. Não, pode todo mundo tirar 10. Então, a ideia é que vocês se unam e se ajudem, tá? E sejam parceiros um do outro aí, que vocês vão longe. Quando a galera se ajuda, a gente vai longe. Bom, falado isso tudo aí, não tem nada a ver com a aula, vamos conversar um pouquinho sobre as questões movimento uniforme. MU, pessoal, MU, movimento uniforme. Bom, se o movimento é uniforme, eu já sei automaticamente que a aceleração desse cara vale 0 e que a velocidade desse cara é constante. Uma outra coisa que eu sei é que velocidade média é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. A última coisa que eu sei sobre esse cara é que a equação horária do MU vai ser algo como S é igual a AT mais B, ou o contrário, né? BT mais A, tanto faz, tanto faz. E aí, quem é o B? O B é o S para, vou escrever até o para T igual a 0. Pensa só, eu pego o tempo igual a 0. Se eu igualar o tempo igual a 0, esse cara aqui some. Se esse cara sumir, vai ficar S igual a B. Então, o valor de B, ele é o espaço quando o tempo vale 0. É a posição do meu corpo, é a posição da partícula de um automóvel, a posição de qualquer coisa que você esteja medindo quando T vale 0. Beleza? Tá? E o que é o A? O A nesse caso aqui, ó. O A nesse caso aqui, ó, ele vai ser a velocidade da partícula. Professor, como é que você sabe que o A é a velocidade? Derivando essa equação. Se eu derivar essa equação, o B some, o S vira velocidade e o AT, o T some. Então vai ficar velocidade igual a A. Como a velocidade é constante, então A é a velocidade do movimento uniforme. Falado isso, eu recapitulei tudo que a gente viu na aula passada. Tudo que
gente viu aula passada está, entre aspas, na lousa. Tudo que a gente viu aula passada. Então agora vamos lá. Vamos fazer as questões e vamos embora. Duas formiguinhas se movem em linha reta com velocidades constantes ao longo de uma régua centimetrada. Na figura, estão indicadas as velocidades escalares das formigas. E as posições que ocupavam num certo instante. Beleza? Determine a posição do encontro entre as duas partículas. Pessoal, olha que interessante. Ele pergunta aqui qual é a posição de encontro das partículas. Pessoal, essa é uma questão interessantíssima. Por quê? Porque eu preciso entender que a posição de encontro delas está relacionada com o tempo também, né? Então, quanto tempo vai demorar para a partícula sair do 14 e se encontrar com a outra? E quanto tempo a partícula de 5, aqui ó, que está na posição 10, vai demorar para encontrar com a outra partícula? Lembrando que as duas estão no mesmo sentido, não é verdade? Olha o que está acontecendo. Um carinha está andando para a direita com 5 metros por segundo. Beleza? Beleza? E o outro carinha está andando também para a direita, mas com velocidade menor. Olha, se o cara da direita tem velocidade menor, uma hora esse cara pega ele. Não é verdade? Esse cara vai alcançar esse cara, porque está mais rápido. E ele está perguntando em que posição da régua esses caras vão se encontrar. Em que posição da régua esses caras vão se encontrar? Ah, pessoal, então aqui existe uma maneira bem simples de fazer essa questão, que é através da equação horária. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nessa equação horária. Vou até passar uma nuvenzinha nela aqui, ó, de tão importante que ela é. Essa equação horária, ela me diz que o espaço é igual a AT mais B. Vamos escrever essa fórmula? Então, vamos dar nome para esses caras? Essa formiguinha, eu vou chamar de formiguinha A. Esse cara aqui, vou chamar de formiguinha B. Então, as formiguinhas aqui, pessoal, tem a formiga A e a formiga B. Beleza? Eu vou escrever a equação que descreve a posição da formiguinha A. E depois eu vou escrever a equação que descreve a posição da formiguinha B. E aí ele pergunta, qual é a posição de encontro? Ora, a posição de encontro é quando se igualar, quando o S de uma for igual ao S da outra. Ah, professor, está muito confuso, então vamos fazer. Olha aqui, ó, formiguinha A. Qual é a equação da posição SA da formiguinha A? Vem comigo. A equação horária para o movimento uniforme é A vezes T mais B. Quem é A? A é a velocidade. Então, SA é igual a 5 vezes T. Quem consegue entender isso? 5 vezes T. O A é a velocidade. O A, então, é o 5. A vezes T. 5 vezes T é a velocidade desse cara vezes o T. Mais quem? Mais quem? Mais o B. Agora, quem é esse B? É a posição na origem dos tempos. Bom, vamos olhar o enunciado. Na origem dos tempos, a formiguinha A está lá em 10 metros. Na origem dos tempos, antes de valer qualquer coisa, a formiguinha B está na posição 14. Então, o B ali é essa posição inicial das formiguinhas. Então, a primeira equação, ela fica assim, ó, 5T mais 10. E a segunda equação? A segunda equação é da formiguinha B. Bom, vamos de novo. De novo, para você ter mais uma chance de entender. Olha só, de novo. A equação horária é igual a A vezes T. Mas quem é esse valor A? É a velocidade da partícula. Então, A vezes T, agora a partícula anda a 3. Então, é 3 vezes T. 3 vezes T. Porque é a velocidade da formiguinha B vezes tempo. Mais quem? Mais a posição na origem dos tempos.
qual era a posição inicial da formiguinha B? 14. Tá aqui escrito, ó, 14 no meu mouse. 14. Então, 14. Acabei de escrever as equações horárias da formiguinha A e da formiguinha B. E aí, a segunda pergunta que ele faz, a pergunta que ele faz não é escreva a equação horária. A pergunta que ele faz é quando esses caras vão se encontrar? Ora, eles vão se encontrar quando a posição da formiguinha A for igual à posição da formiguinha B. Ué, se eles ocuparem a mesma posição é porque eles estão juntos, eles se bateram, se encontraram. Essa é a condição para eu resolver o exercício. Que SA tem que ser igual a SB, a posição das formiguinhas. Então SA, que vale 5 vezes T mais 10, cadê o outro lápis? Tem que ser igual ao SB, que vale 3T mais 14. Então, 3 vezes T mais 14. E aí, fica fácil. Vamos achar esse tempo aqui, ó. É o tempo. O tempo, ó. Perceba que a única variável que sobrou é o tempo. Então, vamos encontrar esse tempo. Eu tenho 5T desse lado, 3T do outro lado. Passe esse mais 3T para cá, menos 3T. Fica 2T. 2T. Eu tenho 14 menos 10 dá 4. Então, 4 dividido por 2, o tempo é igual a 2 segundos. Agora, uma dúvida pode estar passando na sua cabeça, que é, que merda de tempo é esse que a gente encontrou? Para que serve esse tempo? Calma, esse é o tempo que demandou para o encontro. Desculpa a letra, tá horrível, mas o que é esse tempo que a gente encontrou? É o tempo que demorou para a formiguinha A chegar na formiguinha B, para elas se encontrarem. Então o tempo vale 2 segundos. E aí, praticamente acabou o exercício, mas ele não quer saber em quanto tempo elas se encontram. Ele quer saber qual é a posição que essas bichinhas se encontram. Bom, a posição que elas se encontram, então eu vou pegar aquele tempo e vou jogar na fórmula de posição. Por exemplo, eu vou pegar esse tempo aqui, ó, e vou substituir na fórmula de posição. Pode ser tanto essa de cima quanto essa de baixo. Se SA é igual a SB, vai dar o mesmo valor. Então, o S de encontro, o S do encontro, ele vai ser igual a 5 vezes 2 segundos mais 10, tá? Que vai ser, então, S igual a 20 metros. Quando estiver lá no 20, não é metros, né? Era tudo centímetros, né? 20 centímetros. Quando chegar lá em 20 centímetros, significa, então, que essas formiguinhas vão se encontrar, tá? Beleza? Pessoal, conseguiram entender esse exercício? Esse é um exercício de nível difícil, hein, pessoal? Esse é um exercício de nível difícil, tá? Beleza? Bom, pessoal, então, vamos lá, que eu vou passar um desafio para vocês, para ver se vocês conseguem fazer sozinhos. É um exercício complicado também. Vamos para o exercício número 2, tá? Deixa eu ver se alguém tá falando. Ah, Rafael já tinha feito. Pois não. Eu conversei aqui com a tia Dani e ela falou que ela mandou uma mensagem pra você sobre a questão das notas, né? E daí você não verificou ainda e tal. E só que daí meio que tem que, tipo, passar pro site, né? Eu não sei como funciona, mas enfim, tipo, eu acho que esse bimestre não dá pra mudar de novo. Mas ela falou que nos regimentos da escola tá que precisa sempre ser arredondado, entendeu? A nota. Ah, legal, legal.
Então, mas faz só... quem que tá falando comigo? É a Rafaela, né? Ou a Amabile? Não, é a Amabile, isso. Ô, Amabile, só faz uma coisa pra me ajudar. Sério, senão pode ser que pegue mal pra mim. Só avisa pra tia Dani lá, então, que eu vou corrigir, mas que eu já lancei as notas, tá? Porque ela me mandou uma mensagem falando, me cobrando pra eu postar as notas. E eu já postei as notas. Senão ela pode ser senão pode ser que ela entenda que eu ainda não postei as notas e tal. Então eu já postei. Não. Tá? Eu vou ler aqui a mensagem que ela me mandou. Não, tudo bem. É porque como ela falou, eu já entrei em contato com o professor. Não, ela entrou em contato comigo na sexta pra me cobrar de postar as notas. E eu já postei, tá? Ela não falou sobre arredondamentos, ela não tinha falado ainda, não. Mas eu arredondo, não tem problema, eu arredondo. Não tem problema, se é horrível. Entendi. Sim, mas é porque assim, eu expliquei toda a situação, né? Eu expliquei a situação do senhor e da nossa situação. Daí ela falou assim, ó, bom dia, as notas já foram corrigidas, ele não sabia sobre essa questão de arredondar. Ah, tá. Daí eu perguntei eu falei, tá, entendi, né? Então não tem como mudar, né? Daí essa parte, se eu não me engano, ela não me respondeu. Tá, não, daí beleza. Agora, eu queria saber... Faz um favor pra mim. Será que ela corrigiu lá pra vocês, então? Entra no sistema lá, vê se já tá corrigido. Ô, professor, mas eu acho que ela deve ter te mandado uma mensagem no privado, porque eu acho que ela não pode falar sobre isso com a Amabile, não. Ah, entendi. Entendi, tá bom. Entendeu? Mas ela deve ter me mandado agora, então, né? Porque meu celular tá... deve ter sido agora. Sim. Beleza, então fechou, tá de boa. Amabile, obrigado, hein, meu, pela ajuda aí. Sem você, tá tudo errado lá. De nada. Show de bola. Obrigado. Fala pra tia Dani não brigar não, hein? Fala pra ela que a gente não sabia. Senão o couro come. Pessoal, então, olha só o que a gente fez nessa questão. A gente entendeu o que a formiguinha estava fazendo. E chegamos nas equações horárias dela. E entendemos que para elas se encontrarem, SA tem que ser igual a SB. Peguem essa dica e vamos para o exercício 2. O exercício 2 é bem parecido. Então dá uma olhada. As tabelas indicam as posições de dois veículos A e B sobre a mesma estrada retilínea, tá? Então, ó, no instante 0 e no instante 1 hora, no instante 0 e no instante 1 hora. Ele diz aí qual era a posição no instante 0 e qual é a posição no instante 1 hora. E para o veículo B, qual era a posição no instante 0 e qual é a posição no instante 1 hora, tá? E aí ele diz o seguinte, ó. Desprezadas as dimensões do veículo e sabendo que eles se movimentam um em direção ao outro, isso não precisava ser dito. Por quê? Se um vai de 15 para 90, está indo, por exemplo, para a direita. Se o outro vai de 495 para 420, está diminuindo. Então está indo no sentido contrário, tá? Só pela tabela dá para perceber que o veículo A e o veículo B estão indo em direções opostas. Portanto, uma hora eles vão se encontrar, tá? E aí ele pergunta, é correto afirmar que eles passarão na mesma posição, que eles vão se encontrar depois de quanto tempo? Essa é a pergunta. Pessoal, tentem fazer essa questão utilizando o mesmo raciocínio que está na lousa. Então, vá lá. Achem a equação horária para o veículo A. Achem a equação horária para o veículo B. Tá? E depois igualem a elas. Igualem uma posição igual a outra. E vocês vão encontrar o tempo que demorou para eles se encontrarem. Tá? Tentem fazer aí. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem fazer essa questão por si só. Ela é a cara de uma questão de prova. Bem parecida com questões que eu poria na prova. Tá? Pessoal, eu vou tomar uma água ali e eu já volto já. Mas tentem fazer, por favor. Assim, de verdade, juro, juro, juro. Tentem mesmo. É uma questão que ela é relativamente difícil e pode te ensinar muito. Tá? Beleza? Então tentem fazer ela. E aí, meu garoto? Toda vez que você disser eu vou comer. Oi.
Eu vou comer oi. Eu também vou comer oi, oi, Misturado com oi. misturado com oi, e abacaxi com oi. Adoro, adoro. E o bolo de queijo, tio? Cadê o bolo de queijo? Não sei. Ué, cadê? Ué, você disse que tinha trazido. Ah, é verdade, mas eu não fiz ainda. Eu comprei ele, eu não fiz ainda. Tem que assar o bolo de queijo, tá cru. Você quer ele cru? Não. Quer não, né? Cadê o sushi? Tem que aqui? Ah. Ele tá quietinho ou tá sentado? Quietinho. Ei, João, faz um favor pro tio. Ah, Vai lá na minha sala lá que eu tô dando aula. Em cima da mesa, que tem a lousa, tá o seu celular lá. Aí você vai pegar o seu celular e vai mandar uma mensagem pra sua mãe, o quê? pedindo as tarefas de hoje. Tá. Aí fala assim, oi mãe, eu tô muito afim de fazer lição. Quais são as tarefas de hoje? Tá. Pegou, João? Peguei. Pode trazer pra cá o quarto. Mas tá descarregado. Pô, eu tô vendo até agora. 4%. Ué, é o suficiente pra você mandar mensagem pra sua mãe. Fala pra ela assim, manda no celular do meu tio as tarefas. Mamãe. Ô mãe, você sabe minhas tarefas? O meu tio pediu pra você mandar no meu celular. Eu tô com muito afim de fazer tarefa, pode ser? Isso. Mas ela tá falando do meu celular, não do seu. O celular tá lá na criança. Fala aí, meu celular. É no meu, eu sou Hugo. Quando você fala meu, aí é João. Entendeu ou não? Você entendeu ou não? Nossa, olha esse celular. Do meu celular. O seu celular é qual? É esse. A palavra meu, ela muda completamente de significado quando você fala ou quando eu falo. Se eu falar, aí é meu celular. Se você falar, aí é o seu celular. Agora eu vou iniciar aqui, João. Silêncio, tá? Pessoal, queridos, e aí, queridos e queridas, conseguiram rabiscar alguma coisa dessa questão? Fala comigo aí. Tá saindo alguma coisa dela? As equações horárias saíram? Tá, a Rafaela rabiscou e eu acredito que a Rafaela é dedicada mesmo. Ela sempre tá tentando. Eu vou apagar e a gente vai tentar decifrar desse exercício a equação horária para tentar aplicar o mesmo método. A Vit tentou também, maravilha. Vê se vocês tentaram por esse caminho. Olha só o que eu tenho desse exercício. Eu sei que a equação horária é A vezes T mais B. O A é a velocidade, o B é a posição no instante T igual a zero. Tá.
Beleza. Então a posição no instante t igual a 0, eu já tenho. Olha só, quando t vale 0, o veículo A está em 15. Quando t vale 0, o veículo B está em 495. Então calma lá. Eu já tenho algumas considerações muito boas, que é a seguinte. Olha só, se eu for escrever o SA ou o SB, né, que são as equações dele, vai ser o valor da velocidade vezes o t, o valor da velocidade vezes o t, o valor da velocidade vezes o t, mais a posição quando t vale 0, não é isso? Mais a posição quando t vale 0. A posição do A quando t vale 0 está ali, ó, mais 15. E a posição do B quando t vale 0 é mais 495, mais 495. Então, a segunda parte da equação horária eu já fiz. A vezes t mais 15, A vezes t mais 495. Essa parte eu já fiz. Falta eu achar então qual é a velocidade do cara A e qual é a velocidade do cara B. E aí eu consigo achar a equação dos espaços aí, tá? Então vamos lá achar essa velocidade? Vamos lá. Quem é velocidade do cara A? Pessoal, velocidade do cara A, ΔS dividido por ΔT. Velocidade do cara A, ΔS dividido por ΔT. Pessoal, ΔS é espaço final menos inicial. Então vai ser 90 menos 15 dividido por 1 menos 0. E essa é a velocidade do cara A. 90 menos 15 dá 75. 75 dividido por 1 dá 75 metros por segundo. Essa é a velocidade do cara A. Agora, qual é a velocidade do carinha B? Bom, a velocidade do carinha B, pessoal, é ΔS dividido por ΔT. Velocidade é ΔS por ΔT. E aí perceba que ele saiu de 495 e foi para 420. Então, final, 420. Menos inicial, 495. Dividido por quanto? Dividido por 1, porque é 1 menos 0, tá? Ficou meio torto aqui, deixa eu melhorar. 420 menos 495. Beleza? Dividido por 1 menos 0, tá? Tá na tabelinha, ó. Final, essa linha de baixo, inicial, a linha de cima aqui, ó. Beleza? Final e inicial. E aí, se você fizer essa continha, você vai chegar aqui, ó. VB é 420 menos 495. Bom, 400 menos 400 dá 0. 20 menos 95 dá menos 75 metros por segundo. É quilômetros por hora. Eu escrevi metros por segundo, mas é quilômetros por hora, tá? km por hora. E aqui, ó, km por hora. Agora, pessoal, eu já cheguei nos valores que eu queria. Quem é o SA aqui, ó? Aqui eu jogo 75. Aqui eu jogo o 75. E esse cara de baixo, eu jogo o menos 75. Tá? E aí, já cheguei na equação horária dos dois. Para finalizar o exercício, eu igualo SA igual a SB. E aí eu tenho que... Deixa eu ver se cabe nesse espacinho aqui. Aí eu vou ter que 75T mais 15 é igual a menos 75T mais 495. E aí, com essa continha, eu consigo determinar o tempo necessário. Pessoal,
Conseguiram entender o raciocínio dessa questão? O raciocínio igual à questão anterior. Eu fui atrás da equação horária, tá? Primeiro tive que descobrir as velocidades. Fui atrás da equação horária e aí depois lembrei que para eles se encontrarem, SA é igual a SB, tá? A Rafaela perguntou, por que não pode substituir o T? Então, na verdade, não é que você não pode substituir o T. A verdade aqui é que para eu encontrar a posição... Bom, deixa eu melhorar a minha resposta. Por que não pode substituir T? Porque o T é exatamente o que ele está perguntando. Olha só o que ele está perguntando, ó. Desprezadas as dimensões do veículo e sabendo-se que eles se movimentam um em direção ao outro com velocidades constantes, é correto afirmar que eles passarão pela mesma posição depois de... Então ele está perguntando, quanto tempo depois eles vão se encontrar? Então, não faz sentido eu substituir o tempo. Esses tempos que eu tenho na tabela, eles são tempos que vão me auxiliar em duas coisas. Primeiro, saber qual é a velocidade de cada veículo. Através desses tempos, eu consegui descobrir a velocidade de cada veículo. Segunda coisa que eles me auxiliam. Quando o tempo vale 0, o SA vale 15. Quando o tempo vale 0, o SB vale 495. Então, essa tabela, ela me mostra duas informações. Ela me mostra a posição para a origem dos tempos e ela me mostra implicitamente também a velocidade, tá? Então, o tempo eu não substituo porque é o que ele quer saber, né? Quando que eles vão se encontrar, tá? E aí tem que fazer essa continha aí, pessoal, tá? Se você fizer essa continha, você vai chegar em 75 mais 75, 150 é igual a 495 menos 15. Então, 150 é igual a 480. Passa dividindo, dá 3,2 horas. 3,2 horas dá 3 horas e 12 minutos, tá? A alternativa aqui, ó, é 3 horas e 12 minutos. Alternativa B. Show de bola aí, pessoal? Maravilha? Questão bastante difícil, tá? Questão bastante difícil mesmo. Beleza? Bom, pessoal, eu quero que você faça, deixa eu ver aqui, a questão 3, eu quero que você faça ela, mas eu quero que você faça ela em casa, tá? Eu quero que vocês façam ela em casa. Por quê? Porque ela é idêntica à questão 1 e 2. Idêntica à questão 1 e 2, tá? Você vai encontrar a equação horária de duas pessoas, no caso aqui, ó, Marta e Pedro. Você vai encontrar a equação horária para Marta, a equação horária para Pedro, tá? E depois vai igualar eles, tá bom? É basicamente isso, que essa é uma questão relativamente fácil. Ela é bem parecida com a questão 1. Quero que você faça ela em casa, tá? Quero que você faça ela em casa. Agora eu vou fazer essa questão aqui, ó, que é um pouquinho mais simples. Essa questão aqui do Mackenzie é um pouquinho mais simples, mas ela é diferente, tá? Por isso que eu vou fazendo. E aí, você fica com a questão 1 para casa, tá? A questão 3 para casa. Não deixem de fazer, por favor. Essa questão 3, pessoal, caiu na FUVEST. FUVEST é o vestibular da USP, né? Tá? Então, pense só, se você consegue acertar esse tipo de questão, você pode encarar a prova da FUVEST, beleza? E estudar na USP, quem sabe, uma das melhores faculdades que o Brasil tem, né? Uma faculdade excelente, né? Graças a Deus eu tive o privilégio de estudar na USP e lá eu digo para vocês, se vocês tiverem um sonho de estudar numa faculdade top, podem ir para lá que vale a pena. Vamos lá. O senhor José sai de sua casa caminhando com velocidade escalar constante de 3,6 km por hora, tá? Dirigindo-se para o supermercado que está a 1,5 km de lá. Então ele anda a 3,6 km por hora e o mercado está a 1,5 km. Seu filho Fernão, olha o nome do filho. Seu filho Fernão, 5 minutos depois, não é? Ele corre de encontro ao pai, tá?
levando a carteira que ele havia esquecido. Sabendo-se que o rapaz encontra o pai no instante em que ele chega no supermercado, podemos afirmar que a velocidade média de Fernão foi quanto? Ah, pessoal, aqui é uma questão de raciocínio. É uma questão difícil e de raciocínio. Uma questão muito boa. Eu com certeza colocaria uma questão dessa numa prova. Com certeza, porque é uma questão muito boa. Vamos tentar fazer ela aqui. Eu vou fazer ela com vocês. E aí vocês me digam se fez sentido, se deu para entender ou não, tá? Não esqueçam de fazer a questão 3 em casa. A questão 3 tem a ver com equação horária aqui, ó, tá? Equação 3, aqui, ó. Vamos lá agora, questão 4. Pessoal, olha só que interessante. Ele diz que o José saiu de casa e ele foi até o mercado. 5 minutos depois que ele saiu, o Fernão saiu correndo atrás do pai para levar a carteira dele. E o Fernão encontrou o pai dele na entrada do mercado. Então, ele pergunta, qual é o tempo, qual é a velocidade de Fernão? Pessoal, a primeira coisa que você tem que entender aqui na lógica é o seguinte: o tempo do Fernão, eu já saio da frente, tá, para você enxergar. O tempo do Fernão, qual é o tempo que o Fernão demorou para levar a carteira? O tempo que o demorou é o mesmo tempo que o José levou para chegar no mercado, mais 5 minutos. Porque olha só, o José foi para o mercado. Pensa só, sua mãe foi no mercado agora. Sua mãe e seu pai aí acabou de sair de casa. Foi para o mercado. Aí, passa 5 minutos, a gente fala, eita pega. O meu pai e minha mãe esqueceram de levar a carteira. Aí você sai correndo de encontro a eles. E aí você encontra o seu pai e sua mãe na porta do mercado. Então, qual é o tempo que você demorou para chegar no mercado? Ora, é o mesmo tempo que o seu pai gastou para chegar lá, porque vocês se encontraram na porta do mercado, mais o tempo que você estava em casa até perceber que ele esqueceu a carteira. Então, o tempo do Fernão é igual ao tempo do José mais 5 minutos, que é o tempo que a gente demorou para perceber que o pai e a mãe esqueceram a carteira, tá? Até então, eu queria já perguntar, isso faz sentido, pessoal, para vocês? O tempo que o Fernão demorou, o tempo do percurso todo, o tempo que o Fernão demora total, né, o tempo gasto por você, por exemplo, opa, pera lá, esse mais 5 minutos seria aqui, ó, né? Mas beleza, olha só, o tempo que você demora seria, vamos pensar, sua mãe ou seu pai foram pro mercado, aí eles já estão lá, tá passando o tempo, que é o tempo do José no caso. Aí, você esperou 5 minutos aqui, e aí você foi correndo até o mercado, tá? Você foi correndo até o mercado, não é verdade? E aí, pessoal, você encontrou o seu pai e sua mãe lá na porta do mercado. Então, olha só, qual é o tempo que o José demorou, que o seu pai demorou? É o tempo de casa até chegar no mercado. E qual é o tempo que o Fernão demorou, que é você? É o tempo que seu pai demorou para chegar no mercado, não é? O tempo que ele demorou para chegar no mercado, menos 5 minutos que você perdeu. Eu havia falado ali mais, mas pense só comigo. Quanto tempo eu preciso demorar para levar a carteira a tempo para o meu pai? O tempo que ele demorou no mercado, menos o tempo que eu perdi aqui em casa, tá? Esse mais que eu tinha escrito desse lado, eu tinha que ter escrito desse lado aqui, né?
Porque o tempo que o José demorou é o tempo do Fernão mais 5 minutos. Então aqui, ó, é menos 5 minutos. Não sei se você está entendendo, porque você não responde, mas eu espero que você tenha entendido. Estou entendendo, professor. Beleza, né? O tempo que a mãe demorou, eu não posso demorar o mesmo tempo que ela. Senão, a hora que eu chegar no mercado, minha mãe já está fazendo compra. Então, eu tenho que demorar menos tempo que a minha mãe para chegar no mercado. Tá? Eu tenho que correr até ela. Então, a primeira constatação é essa. Tá. Segunda coisa em termos de compra. Qual é o tempo que o José demorou? Olha, o José, ele anda numa velocidade de 3,6 km por hora. Esse é o José. E ele tem que se deslocar, o ΔS dele, que é a distância até o mercado, é de 1,5 km. Bom, com isso aqui, eu consigo saber exatamente o tempo do José. Olha só que interessante. Eu tenho velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, daqui eu tenho que 3,6 é igual a ΔS, 1,5, dividido por ΔT. E aqui eu vou achar o meu ΔT. O meu ΔT, então, vai ser 1,5 dividido por 3,6. 1,5 dividido por 3,6. 1,5 sobre 3,6. Isso aqui dá em hora, tá? Eu não fiz essa conta aí. Deixa eu pegar minha maquininha para fazer essa conta. Pessoal, se você dividir isso aqui, vai dar um número meio feio, dá 0,4166 horas, tá? Se eu multiplicar isso por 60, vai dar aqui, ó, 25 minutos, tá? Beleza? Então, o pai demorou 25 minutos para chegar no mercado. Você tem que demorar quanto? Você tem que demorar 20. Porque você esperou passar 5 minutos. Então você tem que demorar 20. Se você chegar lá no mercado em 25 minutos, seu pai já vai estar há 5 minutos fazendo compra. Não, o pai demorou 25 minutos, eu só posso demorar 20. Porque eu saí 5 minutos depois do meu pai e da minha mãe. Então, o tempo do Fernão, o tempo que o Fernão demora para ir no mercado tem que ser igual a 20 minutos. Tem que ser igual a 20 minutos. Beleza? É isso que a gente quer saber. 20 minutos. Que vale quantas horas 20 minutos? Bom, é 20 sobre 60, não é? Dá 0,333 horas. Esse é o tempo que ele tem que demorar para se encontrar na porta do mercado. E a pergunta que ele faz é: qual era a velocidade do Fernão? Ora, se velocidade é igual a ΔS dividido pelo ΔT, qual é a distância até o mercado? 1,5 km. E quanto que vale o ΔT? 0,333. Beleza? Então eu pego 1,5 e divido por 0,333. Isso vai dar 4,5 km por hora. E faz todo sentido que a velocidade de quem saiu depois seja maior de quem saiu antes, né? Se a sua mãe for no mercado agora e você daqui 5 minutos quiser encontrar ela na porta do mercado, você vai ter que correr mais que ela, tá? Beleza? Então, essa é uma questão mais de lógica do que de equação horária, essas coisas. Professor. Todas. Pois não. Como que você transformou o 0,416 em minutos? Multipliquei por 60.
Ah, sim, beleza. 1 hora e 60 minutos, né? Então 0,41 horas vezes 60 dá 25 minutos, tá? Show de bola. Bom, pessoal, essa é uma questão boa também, né? Caiu no Mackenzie lá, ó. Uma questão interessante, tá? O vestibular do Mackenzie é um bom vestibular, assim, também. Vamos lá, pessoal. Módulo 22. Vamos lá, vamos tentar ver mais exercícios agora para o módulo 22. Os exercícios resolvidos eu vou deixar com vocês, tá? Vamos lá. O gráfico abaixo modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa num tempo. A escala de tempo a ser adotada para os eixos das abscissas, a abscissa é aqui deitado, tá? Depende da maneira como essa pessoa se desloca, tá? Então vamos lá. Qual é a opção que melhor apresenta, né? Nossa, tô lendo tudo errado. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre o meio ou forma de locomoção e a unidade de tempo quando percorrido 10 km? Então, calma lá. Ele diz o seguinte: se aqui for quilômetros, a pergunta dele é, aqui embaixo vai ser o quê? Vai ser hora, metro, segundo, minuto, essa é a pergunta. E para isso que você escolheu, hora, metro, segundo, minuto, a pessoa precisaria estar de carroça, de caminhada, de avião ou de carro. Vê aí se vocês conseguem entender essa questão. Ele pergunta duas coisas. Para essa situação do gráfico acontecer, é necessário que você combine a unidade do tempo. Você vai precisar escolher se essa unidade do tempo é hora, é segundo, é dia, é milênio. E aí, depois de escolher, você vai analisar se para percorrer essa distância, nesse tempo que eu escolhi, eu vou precisar estar de carroça, de caminhada, de avião, de carro, de bicicleta. Tentem fazer essa questão aí. Letra C já chegou numa ideia aqui. Então vamos lá. Se for a letra C, você está sugerindo que aqui embaixo seja hora. Então eu tenho 10 km a cada 2 horas. Isso significa 5 km por hora. 5 km por hora, pessoal, não é uma velocidade típica de carro, tá? Então não é também uma velocidade típica de bicicleta. Agora, e de caminhada? Será que é 5 km por hora? Ah, aí faz sentido, né? Uma pessoa em 1 km todo, ela demorou 1 hora toda para percorrer. Então, Rafaela está corretíssima, tá? Se você escolher a letra C, fica perfeito aqui, tá? Beleza? Não faz sentido os outros, né? Imagine que fosse semana. Então, quer dizer, para andar apenas 10 km a gente anda, gente, tranquilamente, tá? Aí demora 2 semanas? Ah, não, tá errado. Para andar 10 km, um carro demora 2 dias? Também tá errado. Então, a única alternativa seria a alternativa C, tá? C de casa aí, a melhor alternativa. Vamos ler mais um exercício. Exercício 2 aqui, ó, outro de gráfico, hein? Outro de gráfico. Deixa eu tomar um golinho d'água enquanto você vai lendo ele. Vamos lá. Os 2 primeiros colocados de uma prova de 100 metros rasos de um campeonato de atletismo foram, respectivamente, os corredores A e B. Tá? Então, os 2 corredores foram os primeiros colocados. O A ganhou e o B chegou em segundo. O gráfico representa as velocidades escalares desses 2 corredores, tá? Em função do tempo. Desde o instante da largada t igual a 0 até os instantes em que eles cruzam a linha de chegada. Beleza? É isso que ele mostra. Aí ele diz: analisando as informações do gráfico, é correto afirmar que no instante em que A
cruzou a linha de chegada, faltava ainda para o corredor B completar quanto da prova, tá? Essa é uma questão bem interessante, né? É uma questão bem interessante. Então, ele diz, no instante em que A completou a linha de chegada, B estava em que instante? Bom, vamos lá. Em que instante A completou a linha de chegada? Tá aqui, no final. Qual é esse instante? Ó, desce o mouse, ó. Em 10 segundos. Então, o corredor A, ele demorou 10 segundos para cruzar a linha de chegada. E o corredor B? O corredor B, ele demorou mais 1 segundo a mais 2 segundos a mais. O corredor B, então, demorou 12 segundos. 12 segundos. E aí, ele pergunta, então, quando o A passou a linha de chegada, B faltava quanto ainda? Vocês conseguem resolver essa questão de cabeça ou não conseguiriam? Vamos lá. Vamos tentar analisar essa questão. Pessoal, essa é uma questão bem difícil porque ela envolve gráfico. Todas as questões que envolvem gráficos, elas têm uma complexidade a mais, tá? A Rafaela falou 10 segundos. 10 segundos é o tempo que demorou o cara A, né? O cara B demorou 12 segundos. Tá aqui, ó. Termina aqui em 12 segundos. Então, olha só. Quando... Vou escrever uma situação, ó. Quando A atravessa a linha de chegada, B, quando A atravessa, B ainda percorre percorre 2 segundos. Eu queria que você me respondesse se você compreende o que eu escrevi na lousa. Olha só, o corredor A, ele demorou 10 segundos. O corredor B, ele demorou 12 segundos. Então, quando o A terminou, B ainda ficou 2 segundos correndo. Até aqui, tranquilo? Ó, quando o A terminou a corrida, B ainda ficou 2 minutos correndo. Não é isso? Por enquanto sim, né? Então, pessoal, olha o que eu quero mostrar para vocês. Ó, B igual a 15, o que é isso que você tá falando, Rafaela? Não entendi esse B igual a 15 que você falou. Mas me responde uma coisa. Fica claro para todos vocês que quando o A terminou a prova, B ainda ficou 2 segundos correndo? Por quê? Porque se um demorou 10 segundos, o outro demorou 12, um cara terminou em 10, o outro ficou mais 2 segundos a mais, que é o tempo que ele demorou. Porque quando B estava em 2 segundos, estava com velocidade de 5. Ah, não, entendi o seu raciocínio. Não, mas não tá certo. Dá uma olhada aqui, Rafaela. Olha só. Vou dar até um print. Aqui, nós vamos lá pro Paint. Olha só que interessante que você tem que analisar. Quando o A acaba a prova, ele acaba a prova aqui, ó. Nesse instante. A acabou aqui. B continuou andando daqui até aqui. Então, B andou de 10 até 12, B andou ainda 2 segundos, que foi que eu escrevi na lousa. Mas em qual velocidade B andou? Dá uma olhada aqui na velocidade que ele andou aqui, ó. Qual velocidade que ele andou? 10 metros por segundo B estava. Quando o A terminou a prova, que é nesse ponto aqui onde está meu mouse, B estava aqui, ó.
numa velocidade de 10 metros por segundo, tá? Então, indo para minha lousa, quando A atravessa a linha de chegada, B ainda percorre 2 segundos em velocidade igual a 10 metros por segundo. Pessoal, se ele anda 10 metros por segundo e ele percorreu 2 segundos, quanto que faltava ele andar ainda, então? 20. A resposta é 20. Chegaram no 20? Ó, B ainda faltava percorrer 2 segundos, mas ele estava numa velocidade de 10 metros a cada segundo. Se ele percorreu 2 segundos, ele andou, então, 20 metros, tá? Então, a distância D que B percorreu é 20 metros. Conseguem captar? Conseguiram compreender isso? Ou não? Me fala aí de verdade. É um exercício super fácil de conta, mas super difícil de entendimento, tá? Super difícil de entendimento. Vale lembrar, pessoal, que aqui os gráficos representam a velocidade pelo tempo e não o espaço, tá? Então, se você em algum momento pensou, nossa, professor, mas o A parece que ele andou menos que o B, porque o B foi mais para frente. Não, gente. Não. O B foi mais para frente aqui porque ele demorou mais tempo, ele estava mais devagar. Por isso que ele foi mais para frente. É por isso que o B demorou mais, tá? Beleza? Então, show de bola. Mais um exercício resolvido aí. Exercício 2. Difícil, viu, pessoal, esse exercício. Porém, sem continha nenhuma. Bem easy. Bem easy de conta. Bem difícil de raciocínio, tá? Vamos ler mais um. Exercício difícil. Todos que têm gráfico, pessoal, consideramos difíceis. Esse não é o gráfico da velocidade pelo tempo. Esse é o gráfico do espaço por tempo. Então tá. Vou fazer a primeira pergunta aqui que não tem nada a ver com a questão. Na verdade até deve ter. Nos primeiros 10 segundos, eu quero que vocês me respondam, por favor, nessa questão. Nos primeiros 10 segundos, a pessoa aqui que está andando, ela está em movimento uniforme, em movimento acelerado ou ela está parada? Me responda aí, todos vocês. Nos primeiros 10 segundos, a pessoa está em movimento uniforme, está em movimento acelerado ou desacelerado ou parada? Essa é a minha pergunta. Nicole disse parada. Quem concorda com a Nicole e quem discorda? Ou quem não quer falar? Não, professor, não estou afim. Me ajuda aí. Rafaela acha que é uniforme. Na verdade, a Rafaela não acha. Ela ficou assim, uniforme? Tá. Uniforme é, não sei. Gerou dúvida agora, né? Então, calma lá. Vou fazer uma outra pergunta agora que vai ajudar vocês a resolverem. Então, se eu disser que a Nicole, ela está na posição S igual a 20 metros. Tá lá, a Nicole está na posição S igual a 20 metros. E aí, passaram 10 segundos, a Nicole continua na posição 20 metros. A Nicole está parada ou está em movimento? Parada. Nicole já matou a pau aqui. Tá bom, Rafaela? Nos primeiros 10 segundos, a pessoa está parada. Por quê? Ó, ela está ali no 20 metros, tá passando o tempo, e ela não sai da posição 20 metros. Ela está no mesmo lugar, paradinha no mesmo lugar. Então, nos primeiros 10 segundos, parada. Nos outros, ela começa a subir aqui. Aí aqui eu tenho um movimento uniforme, com a pessoa indo de 20 para 40. E depois eu tenho uma pessoa voltando do 40 até o 0. Então essa pessoa ela tá ali parada na posição 20. Depois ela anda para frente até o 40. Depois ela volta até o 0. É assim que lê esse gráfico, tá? Então, vamos ler a análise do gráfico aqui. Falado isso tudo, vamos ler. No intervalo de 0 a 40 segundos, a pessoa sempre esteve em movimento. Errada. Essa não é verdade. No primeiro
quadradinho aqui, a pessoa está parada. Tá? Vamos lá. Letra B. De 10 segundos. Tá? De 10 segundos até 40 segundos, a pessoa caminhou sem correr. Bom, o que ela quer dizer com sem correr? Vamos calcular a velocidade, então. Vamos calcular a velocidade, tá? Se de 10 para 30 segundos, o primeiro, de 10 para 30 segundos, a pessoa andou 20 metros em 20 segundos. Então, ela andou 1 metro a cada segundo. Pessoal, 1 metro a cada segundo, não poderia dizer que ela correu, né? Beleza? Mas, o que a gente pode dizer é que de 10 a 30 segundos ela anda para frente e de 30 a 40 segundos ela anda para trás com uma velocidade muito maior, né? Beleza? Uma velocidade muito maior. Vamos continuar lendo esses caras aqui. Nos intervalos de 10 a 30 e de 30 a 40, a velocidade da pessoa tem o mesmo modo. O que vocês acham dessa afirmação? Quando ele vai de 20 para 40 e depois quando ele volta de 40 para 0, ele está dizendo que a velocidade da pessoa tem o mesmo modo. Não importa que uma é velocidade positiva, a outra é negativa. Ele está dizendo os valores dela. É certo ou errado? O que vocês acham dessa afirmação? No meio, ele diz que a velocidade é igual aqui no final. Concordam ou não concordam? Essa é uma pergunta, pessoal, que ela tem que ser bem fácil de responder. Se as velocidades são iguais ou não. Tem que ser fácil de responder. Você tem que lembrar sempre que velocidade é igual ao espaço percorrido, chamado de ΔS, dividido pelo ΔT. É isso, você precisa lembrar sempre que velocidade é o espaço por tempo, tá? Então, a Nicole acha que está errado e ela está certa. Por quê? Dá uma olhada. Qual é o ΔS que ela andou no meio? Aqui, ó, nessa parte do meio. Ela não saiu de 20 e foi para 40? Então, o ΔS é final 40 menos 20 inicial. Dividido por qual tempo? Bom, ela saiu de 10 segundos e foi até 30 segundos. Então, do 30 menos 10. Aí aqui eu vou ter 40 menos 20 dá 20. 30 menos 10 dá 20. 20 sobre 20 dá 1 metro por segundo. Essa é a velocidade no trecho do meio. E no trecho final? No trecho final, qual é a velocidade? Bom, vamos lá. ΔS dividido por ΔT. No trecho final, ele sai de 40 metros e vai até 0 metros. Ó, ele desce até 0 metros. Então, final 0, inicial 40. E quanto tempo ele demorou? Bom, o tempo de 30 até 40, então 40 final, 30 inicial. 40 menos 30. Então eu tenho menos 40 dividido por 10. Vai dar menos 4 metros por segundo. Portanto, em módulo, elas são iguais? O módulo é o valor. É só o valor, esquece o sinal. Bom, um vale 1, outro vale 4. Então, em módulo, elas não são iguais. Se elas não são iguais, a Nicole acertou aí, maravilha. Vamos ler mais outra aqui, então. No intervalo de 10 a 30, a pessoa caminhou para frente. E no intervalo de 30 a 40, a pessoa correu para trás. Pessoal, interessante. Vamos olhar o seguinte. Eu queria que vocês me falassem uma coisa. A pessoa que anda 4 metros por segundo, ela está correndo ou andando? Uma pessoa que anda a 4 metros por segundo. E uma pessoa que anda a 1 metro por segundo.
Bom, pessoal, essa é uma questão que você precisava ter uma sensibilidade. Pensa só, o que é 1 metro? 1 metro é daqui até aqui. Ó. Então, uma pessoa 1 metro por segundo, a cada segundo ela, ó, passou 1 segundo, andei para cá. Mais 1 segundo, ó, atravessei. 1 segundo, tal. Isso é andar. Agora, 4 metros por segundo é o seguinte, a cada segundo que passa, você tem que estar 4 metros na frente. Em 2 segundos, você tem que estar 8 metros na frente. Em 3 segundos, você já tem que estar 12 metros na frente. Ou seja, aqui eu posso dizer que o meu carinha está andando. E aqui eu posso dizer que ele está correndo, tá? Posso dizer que está correndo, porque para andar 4 metros em apenas 1 segundo, a pessoa tem que estar meio rapidinha, tá? 4 metros a cada 1 segundo, tá? Então tem que estar meio rapidinha. Beleza? Show de bola? É essa uma boa constatação que a gente faz. Que mais? No intervalo de 0 a 40, a velocidade escalar média foi isso. Bom, não, sabemos que não, tá? Beleza, pessoal? Então, portanto, a alternativa correta, letra D de dado, tá? Letra D de dado aí. Porque a gente analisou o gráfico bonitinho. Vamos lá? Gostaram dessa? Uma questão difícil também, hein? Questão difícil também. Não é uma questão simplesona não, hein? Que já sai o resultado direto, tá? Muito, muito legal essa questão aqui. Grava ela aí, ó. Uma boa pergunta para colocar aí em prova, né? Beleza? Vamos lá. Módulo 23, pessoal. Vamos finalmente no módulo 23 e é o último módulo dessa apostila. Finalmente acabar essa apostila aí. Bastante difícil. Professor, falta 24 ainda. Oh, meu Deus. Então tem mais coisa ainda. Eu pensei que era o último esse módulo 23. Tá. Vamos lá. Módulo 24. Represente no gráfico XT os pontos dados, tá? Então, a primeira coisa, ele pede pra gente marcar os pontos dados aqui, ó. Bom, essa é meio simples nessa questão, né? Para eu representar o ponto 25 e 0, depois o ponto... Bom, tá bom, vou fazer um print aqui e a gente faz lá no Paint rapidão. Se for um exercício muito simples assim, né? Aí eu vou deixar vocês fazerem. Mas eu vou fazer esse aqui primeiro. Ó, represente o movimento de uma partícula. Então, ó, o movimento da partícula, ela está marcada ao longo do eixo X, que está aqui, ó. E aqui é o tempo. E aí ele diz o seguinte, que nesse movimento a gente pode localizar os pontos aqui, ó. Então, 25 e 0. Vamos marcar o ponto 25 e 0? Alguém sabe fazer um ponto aqui no... Não sei fazer isso aqui, mas eu vou tentar aqui, ó. Vou tentar marcar esse aqui, vamos ver. Ah, esse aqui é legal. Fazer ele de um tamanho um pouco menor, ó. Então vamos lá, vou marcar de rosa aqui, ó. Vou marcar de rosa, tá? Oh, meu Deus. Só quero um pouquinho. Um pouquinho só de zoom. Ah, ele é muito bruto, não sabe. Então vamos lá, 25 e 0. Então, 25 aqui e 0 aqui, ó. Marquei o primeiro ponto. Ele não marca? Marquei o primeiro ponto. Segundo ponto, 21. Então tá 20 aqui e 1 pra cá. Tá aqui, ó. Marquei o segundo ponto. Muito ruim, né, esse pincel aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, 25 e 0, tá aqui, ó. Vou marcar. Não marca assim. Pronto, marquei. Segundo ponto, 20 e 0, tá aqui, ó. Marquei. Terceiro ponto, 15 e 2 e o quarto 10 e 3. Então, ó, 15 e 2. Tá aqui, ó. O outro, 10 e 3. Então, tá aqui, ó. 10 e 3. Tem mais algum? 5 e 4 é o último. Então, ó. 5 aqui e 4 aqui, ó. Marquei. Ponto. Acabei.
o meu exercício. Acabei a letra A, tá? Acabei a letra A. Aí a segunda é: deduza a equação horária do movimento. Pessoal, como fazer a equação horária do movimento? Bom, essa aqui é simples, né? A gente tem que lembrar que a equação horária do movimento é igual a S igual a A vezes T mais B. Mais B. A vezes T mais B. Quem é o B? O B é a posição no instante T igual a 0. Bom, quando T vale 0, a posição vale 25. Então aqui, ó, eu já tenho que B é igual a 25. Agora falta eu achar o A. Só que o A, a gente descobriu que o A é igual à velocidade da partícula. A gente descobriu, né? A gente viu isso agora há pouco, que o A é igual à velocidade. Só que a velocidade é igual ao espaço, é o delta S dividido pelo delta T. Lembra disso? Lembra, né? Claro que lembra, né? Velocidade delta S dividido por delta T. E quem é o delta S? Pessoal, só pegar 2 pontos que eu queira, qualquer ponto. Eu vou pegar esses caras aqui, ó, esses 2 pontos aqui em questão, tá? Vou pegar esses 2 pontos que eu circulei ali. Então, vem comigo na velocidade. Quem é o delta S? É o S final, 20, menos S inicial, 25. Dividido por quem? Tempo final menos tempo inicial. Tempo final, 1, menos tempo inicial, 0. Então, 20 menos 25 dividido por... dividido por 1 menos 0. Tá? Beleza? Dividido por 1 menos 0. 20 menos 25, isso aqui vai dar igual a menos 5 metros por segundo. Tá? Menos 5 metros por segundo. Portanto, pessoal, a equação horária vai ser igual a S é igual a menos 5 vezes T mais 25. E aí, chegamos finalmente na equação horária que ele queria, tá? Chegamos nessa equação que ele queria. Conseguiram captar como acha essa equação horária? Meio dificinho ou meio fácil? O que vocês acharam? Bom, tem que ler o gráfico, tá? Equação horária a gente viu bastante hoje, né? Que ela é A vezes T mais B. O A é a velocidade e o B é a posição quando o tempo vale 0. Tá? Show de bola, né, pessoal? Muito bom. Segundo ponto, ele pergunta qual é a distância percorrida entre o instante T igual a 0 e T igual a 5 segundos. Ora, pessoal, essa é muito simples. Quanto ele andou do instante T igual a 0, quanto ele andou daqui até aqui, ó. Quanto ele andou? Responde para mim aí, só para saber se você está sabendo ler gráfico. Quantos metros a pessoa andou no instante T igual a 0 e depois que passou 5 segundos? A pessoa andou quanto? Lê o gráfico aí. A pessoa saiu do instante T igual a 0 e foi até o instante T igual a 5. Quanto a pessoa andou? Vamos lá? Ó, daqui, desse primeiro ponto até o segundo ponto, a pessoa andou 5, não é? De 25 para 25. Então, 5, 10,
15, 20 em 4 segundos. Mas ele falou no instante t igual a 5, então 25. Tá? Beleza? 25 metros. Show de bola, né? Tranquilo essa questão aí. Quer dizer, tranquilo não, média, né? Média porque tem que achar as equações, tem bastante coisa para fazer, ó, tá? Questão 1, então, acabou, já era. Vamos lá, questão 2, FUVEST, hein? Vestibular da USP esse aqui. Questão 2, FUVEST. Vamos lá, pessoal, o que ele diz? O gráfico ilustra a posição S em função de um tempo numa pessoa caminhando em linha reta. A pessoa demorou 400 segundos, tá? 400 segundos. Assinale a alternativa correta. Pessoal, então, deixa eu ver aqui. T igual a... eu quero que você assinale a alternativa correta. Você já tem bastante conhecimento para resolver essa questão. O que vocês acham? Leiam com bastante atenção, tá? Reparem que o gráfico é da posição pelo tempo. Ora que então essa posição, ó, comporta-se subindo, ora essa posição vem uma reta aqui e ora depois ela vem descendo. Aí tenta responder a questão. Acho que é letra E. Essa letra E, Rafaela, vou te ajudar aqui já de uma maneira rápida aqui, ó. Já sabe que errou, né? Pela resposta da pessoa, né? Mas olha lá. No instante t igual a 50, ele tá nesse trecho aqui, ó. Nesse primeiro trecho. Perceba nesse trecho, Rafaela, que o cara ele anda de 0 até 100 segundos, tá? De 0 até 100 segundos ele percorreu 100 metros. Então em 100 segundos ele percorreu 100 metros. Ou melhor, em 50 segundos ele percorreu 50 metros. Aqui, beleza. Agora olha a constatação do final. Olha a retinha no final, que é no instante t igual a 350. Dessa reta para essa reta, o cara andou quanto? Ele saiu de 100 e foi para 80. Então ele andou 20 metros nos mesmos 100 segundos. Então vamos lá. No primeiro quadradinho, ele anda 100 metros em 100 segundos. No último quadradinho, ele anda 20 metros nos mesmos 100 segundos. Conseguem enxergar isso? Ó, de novo. Olha o quanto sobe a reta 1 aqui, ó, no primeiro trecho. Ó, ele sobe pra caramba para andar. Então andou 50 metros em 50 segundos. E o segundo cara? Do 300 aqui até o 350, os mesmos 50 segundos. Mas ele andou de 100 até o 90 só. Então a velocidade no final é muito menor. Perfeito, é o contrário. A velocidade lá no final é muito menor, tá?
Beleza, já sabemos que não é a letra E de elefante. Pessoal, a letra B, em nenhum instante a pessoa parou. Teve algum instante que a pessoa parou? Vocês viram aí? Algum momento a pessoa parou? O que vocês acham? No meio, a pessoa parou no meio. Ó, ela parou na posição igual a 100, aí passou 100 segundos, 200 segundos, 300 segundos, a pessoa tomando uma água lá de boa. Tá? Então, a pessoa parou, tá? Parou. Agora, o quanto a pessoa se deslocou? Vamos ver o quanto ela se deslocou? Olha só, ela saiu de 0 e foi até o 100. Andou 100 metros. Aí, aqui ela ficou lá no 100, ficou parada, não andou mais nada. Depois ela foi do 100 e voltou para 80. Então andou 20 metros. Então ela andou 100 metros aqui no começo e depois 20 metros ali no final. A distância total percorrida foi de 120 metros. Essa seria a alternativa correta. Legal? Consegue entender? A distância total percorrida, 120 metros. Tá bom? Beleza? Tá? Agora, qual é a posição final que a partícula para? Ela para na posição 80. Mas qual é a distância total que ela percorreu? Primeiro ela foi até o 100 e depois ela voltou 20. Então ela percorreu 100 mais 20, 120. Tá? Show de bola, né? Muito bom. Pessoal, vamos fazer mais essa questão aqui, ó. Mais essa questão aqui, ó. Vixe, tem mais um monte aqui. Ah, meu Deus do céu. Vamos fazer mais essa questão aqui para ver se a gente dá tempo. Vamos lá. Hoje de manhã, Ana saiu de casa para ir à escola. Fez uma parte do percurso andando e a outra correndo. A distância percorrida por Ana em função do tempo percorrido está mostrada no gráfico abaixo. Tá? Então, ele diz... Observando o gráfico, percebeu-se que Ana o quê? Então, observando o gráfico, Ana percorreu metade da distância andando e a outra metade correndo. Percorreu a maior distância andando do que a maior distância correndo. O que vocês acham aí? Tá? Qual é a alternativa? Tem que ler o exercício e tentar aí, tá? Achei que na descida está indo para trás. Ah, você está falando do exercício anterior, ô Rafaela? Então, ele está indo para trás mesmo, você está certo. Vamos voltar no exercício anterior, ó. Ele foi de 0, então pensa numa linha reta, uma régua. Então eu estou aqui no 0 e vou andando para frente, 100, até chegar no 100. Aí ali eu fiquei paradão, e depois do 100 eu voltei 20. Mas a distância total, ele não está perguntando em que local, em qual é a posição que a partícula terminou. Se ele perguntasse qual é a posição que a partícula terminou, seria 80. Mas não, ele disse qual é a distância total percorrida. Bom, a distância total é o quanto que andou. Então ele andou para frente 100 e depois para trás 20. Então 100 para frente mais 20 para trás, 120 no total, tá? Se eu disser que eu fui 10 para a direita e depois 10 para a esquerda, o meu ΔS vale 0. Mas a distância que eu percorri não vale 0, tá? Ó, eu fui 10 para a direita e depois voltei 10 para a esquerda. Então eu estou no mesmo lugar. Mas eu percorri alguma coisa? Com certeza. Eu andei 10 para lá, depois voltei 10 para cá e eu andei 20. Mas qual é o meu ΔS? A variação da minha posição? Aí é 0. Aí eu não mudei de lugar, tá? É assim que se entende essa questão. Muito bom por perguntar, viu, Rafaela? Graças a você e outros aí, a aula fica 1.000.000 de vezes melhor, tá? Vamos lá. Agora tá aqui o gráfico. Primeira pergunta que eu vou fazer. Pessoal, o cara tá correndo. A Ana tá correndo no primeiro trecho ou no segundo trecho? Responde isso aí pra mim já, de bate pronto. Correndo no primeiro ou correndo no segundo? No primeiro. Perfeito. Ela percorreu uma distância muito maior num espaço de tempo muito menor. Então ela estava correndo aqui e depois andando. Tá? Agora assinale a alternativa correta, então.
Assinale a alternativa correta aí. O que você acha, Rafael? Vamos ver, o que vocês acham aí? Letra D de dado? Essa é a letra D mesmo, tá? Exatamente. Ele diz, metade da distância andando e metade correndo? Nada a ver, gente. A maior parte da distância aqui, ó, ele fez correndo. Depois só um cotoquinho ela fez andando, tá? Então, não tá certa A. Percorreu maior distância andando do que correndo? Não, o contrário. Levou mais tempo correndo do que andando? Gente, o tempo correndo é esse aqui, ó. E o andando é esse aqui, ó. Então não, tá? Fez parte inicial do percurso correndo e a seguinte andando. Essa tá certo. Letra D de dado, tá? Pessoal, aula que vem, então, a gente pode até fazer o exercício 4 e 5, tá? Mas eu vou fazer a última parte aqui, que é a velocidade relativa. Eu queria ter acabado hoje, mas tá bom. A aula que vem, metade da aula, a gente consegue terminar essa apostila finalmente. Tá bom? Obrigado aí. E um bom dia a todos vocês. Valeu. Um bom dia. Tchau. Tchau, I. Pausa aqui. Pausei.